Nós temos observado um fenômeno bastante interessante, claro, né, como obviamente a evolução das necessidades, né, que as diversas organizações precisam atender, as diversas expectativas das partes interessadas, um fenômeno de busca por sistemas de gestão que ajudem essas organizações a endereçar e tratar os seus riscos de segurança da informação e de privacidade de dados. Né, claro, né, as empresas precisam encontrar saída para a resposta que elas precisam dar à sociedade, às partes interessadas como um todo, ao governo, né, aos influenciadores, né, todos aqueles que de alguma maneira estão interessados e cobram e exigem dessas organizações uma postura que seja adequada. Além disso, claro, né, na medida em que diferentes cenários de risco vão aparecendo, as organizações também precisam se proteger dos danos causados por pessoas e organizações que tenham más intenções relacionadas àquilo que a empresa pode oferecer. Então, junto com isso, né, a maneira como a gente percebe essa busca pela gestão de riscos relacionados à segurança e segurança da informação e privacidade de dados, o sintoma disso é a busca por normas que disciplinem esse tipo de assunto. Então a gente tem aí as normas da família 27000, em especial a ISO 27001, que trata de segurança da informação, e a ISO 27701, que trata de privacidade de dados. É claro, né, a maioria das organizações, e hoje em dia é quase impossível que haja uma organização que não tenha informações a serem protegidas, seja informações em meio digital, informações de projetos, cadastros de clientes, cadastros de usuários, cadastro de funcionários, né? Ou seja, existe aí a digitalização acabou provocando também com que a gente tenha cada vez mais uma quantidade mais massiva de informações relacionadas à organização que passam a ser alvo de organizações e de pessoas, né, com más intenções e que vão utilizar essas informações para obter vantagem própria. Então isso acaba se tornando um ambiente de bastante preocupação para a maioria das empresas. E aí, é claro, né, as normas de gestão vêm como uma orientação ou como uma ferramenta, um instrumento para ajudar essas organizações a tratar desses riscos, né? A gente sabe que as normas da família 27000, junto com outras normas de outras famílias, são baseadas na gestão de risco, então a gente tem aí uma orientação única para a maioria, para quase todas as normas da família ISO, e as normas da família 27001 não são exceção a essa regra. Elas trazem a gestão de risco como base, mas com preocupações diferentes. Então a ISO 27001, que trata de segurança da informação, está preocupada com essa segurança de uma maneira mais ampla, na medida em que ela trata de qualquer tipo de informação que a organização possa gerar. Como eu disse, isso envolve informações relacionadas a projetos, né, segredos industriais, tecnologia, informações dos seus parceiros de negócio, informações inclusive passadas ao governo através de diversos relatórios e diversos meios de comunicação, e também envolvem dados de pessoas. Para dados pessoais, existe uma outra norma, que é a ISO 27701, que trata especificamente de privacidade de dados, e aí ela aprofunda o tratamento de dados pessoais. No mundo, a 27701, que é a que trata de privacidade, ela tem uma correlação com a GDPR, né, que é a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, e no Brasil ela tem relação com a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela é enxergada, a 27701, como uma maneira de demonstrar conformidade e atendimento, inclusive, à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem sido um instrumento para atingir e demonstrar conformidade com essa norma. É interessante notar que as duas normas, a 27001 e a 27701, elas têm públicos empresas e organizações que podem se interessar por ambas, ou por uma ou por outra. Então é tradicional que empresas que tratem com grande quantidade de dados de pessoas procurem a 27701 ao invés da 27001. Então empresas de cartão de crédito, empresas financeiras, empresas de atendimento ao público, como hospitais, como lojas,
Todas as empresas que de alguma maneira tratam com um volume muito grande de dados de pessoas podem se interessar mais por ter um sistema de gestão de privacidade de dados implantado e certificado, porque, é claro, né, a base é o endereçamento do seu maior risco, que é, por exemplo, haver perda desses dados ou um mau uso desses dados pessoais. Por outro lado, empresas que não lidem direto com o público, que lidem direto apenas com outras empresas, né, empresas que fornecem B2B, né, business to business, elas podem não ter grande interesse na 27701 porque, obviamente, o seu risco é baixo, né? E as perdas também relacionadas a eventuais problemas com dados pessoais também serão baixos. Então, ela provavelmente vai procurar a utilização da 27001 como uma orientação mais ampla para a gestão de informações relacionadas à sua organização, que tratam, como eu disse, de vários outros aspectos, como comercial, tecnológico e coisas do tipo. Uma sutileza bastante interessante é que, bem recentemente, algumas semanas atrás, a 27701 ela se descolou da 27001. Vocês vão lembrar que no passado, né, você era obrigado a certificar a empresa de acordo com a ISO 27001 para depois obter a certificação de acordo com a 27701. A 27701 ela era um complemento da 27001, ela não tinha vida própria. E nessa última revisão, agora em 2025, a 27701 passou a ter vida própria. Então agora a empresa pode escolher certificar apenas nela e não na 27001. É interessante porque isso aumenta as possibilidades, né? Antes muitas empresas acabavam não indo para a 27701 porque a complexidade era muito grande. Tinha que implantar 2 normas para poder chegar na certificação de privacidade de dados. E agora isso não é mais verdade, ela pode ir direto para a norma de privacidade de dados sem problema algum. Então isso, a gente imagina que a partir de agora vai ter uma facilidade nessa escolha, né? Uma amplitude maior de escolhas deve fazer com que as empresas vão por esse caminho, tenham esse tipo de decisão. Na PM Análise, a gente tem vários clientes que adotam, né, normalmente esse combo de normas, em alguns casos apenas uma, em outros casos outra norma, às vezes só a 27001, às vezes elas em conjunto. A gente ainda não tem nenhum cliente que atue só na 27701, porque essa possibilidade é muito recente agora que ela apareceu, mas a gente já vê procura relacionada a isso. Tradicionalmente, empresas que buscam certificação em segurança da informação de alguma maneira tem relação com o mundo tecnológico. Não é tradicional que uma indústria, apesar de ser plenamente aplicável, né, mas não é tradicional que uma indústria de transformação, uma siderúrgica, uma mineradora, uma papeleira, busque certificações relacionadas à segurança da informação, porque o risco dela é maior em outras áreas, ela tem um foco maior em outro tipo de risco, normalmente ambiental, de saúde e segurança, relacionados à qualidade e coisas do tipo. Então, o que a gente vê tradicionalmente é que as empresas que buscam certificação nas normas da família 27 são empresas de tecnologia, produtoras de software, gestoras de bancos de dados, né, data centers, ou seja, aquelas que de alguma maneira têm como seu produto lidar com informação. Então isso é uma possibilidade mais plausível e é o que a gente enxerga dentro dos cenários atuais e daquilo que a gente acompanha aí como tendência de mercado. Vale dizer que as normas da família 27001 são as normas do momento. Assim, a gente tem visto uma busca muito grande por serviços nessa área, por consultoria, por treinamento, por auditoria, refletindo aí uma tendência, claro, né, de resposta também às ameaças e aos riscos relacionados à segurança da informação que a gente vê aumentando no mundo inteiro, né? É muito frequente a gente ver no noticiário aí dados que foram vazados, bancos de dados que foram vendidos, fraudes associadas a questões financeiras, mas utilizando como caminho a tecnologia e as brechas na segurança de informação para poder viabilizar esse tipo de fraude. Então, como resposta a isso, a gente percebe um grande crescimento também em busca de resposta para esse tipo de risco e para esse tipo de preocupação. É isso.